Olá, Maurício Antunes, advogado e professor, chegando para apresentar mais um vídeo de direito constitucional, um vídeo do método QDO, o método questão de ordem, onde, a partir do desenvolvimento ali de uma questão de prova, ou seja, primeiro observando o assunto, a gente vai fazer ali uma explanação breve teórica para que a gente possa não resolver apenas essa questão, como outras questões também sobre o tema, né? Fica ligado aí, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Não é apenas resolução de uma questão ou de questões, porque se outras questões um pouco diferentes se apresentam, fica difícil, porque vai faltar algum detalhe no comentário daquelas anteriores. Da mesma forma que não é apenas a ideia de curso teórico, que você fica desenvolvendo a partir de conteúdo programático, um monte de coisa, e chega na prova, a gente só tem algumas coisas que são cobradas. Então, a partir do tema, a gente vai fazer uma breve explanação teórica e depois a gente vai ver que não só a questão que a gente vai ter como referência, mas outras sobre o assunto a gente vai conseguir resolver com tranquilidade, beleza? Vamos à questão. Lembrando que gostou? Dá o like lá, né? Faz o joinha, por favor. Aproveita e faz inscrição no canal, que tem muita coisa boa por aí, muitas dicas você vai ter alcance fazendo a sua inscrição no nosso canal, Maurício Antunes, advogado e professor. Valeu? Vamos à questão. A questão de um exame de ordem da OAB, ela traz: Mariana, que nasceu no Brasil, decidiu adquirir a nacionalidade de um país asiático. Percebemos que o assunto é sobre nacionalidade, né? Embora este país não tivesse imposto condições para sua permanência no respectivo território ou para o exercício dos direitos civis, ela acreditava que essa decisão facilitaria sua circulação pelo continente asiático, já que tinha o propósito de explorar vários sítios montanhosos. No entanto, ao retornar ao Brasil neste mês, Maria foi informada de que essa escolha pode resultar na perda de sua nacionalidade brasileira. Preocupada, consultou você como advogado para esclarecer a sua situação, explicando que nunca realizou qualquer pedido expresso para abdicar da nacionalidade brasileira. Sobre a situação de Mariana, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Então, o assunto aqui qual é? Primeira coisa que a gente precisa, qual é o assunto aqui? O assunto perda da nacionalidade brasileira, né? A gente consegue perceber que esse é o assunto da questão aqui, perda da nacionalidade brasileira. A Constituição passou por mudança em 2023. Né? Até 2023, a gente tinha o cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E tinha também a perda por aquisição de outra, a não ser para exercício de direitos civis, para permanência no território, porque a lei local daquele país exigia, ou aquisição originária. Percebam que na questão ele quis induzir a erro, ele quis pegar aquele que não está atualizado. Né? Você vê que é uma questão de 2025 e a mudança foi em 2023. Exercício de direitos civis e condição de permanência eram situações em que um sujeito que é brasileiro nato, e por aqui a gente percebe que é a condição da Mariana, são as situações que um brasileiro nato poderia perder por aquisição de outra. Né? Até porque a aquisição originária, se fosse o reconhecimento, seria uma outra também. Mas não foi falado que foi isso, né? Foi colocada aqui uma ideia de que se naturalizou porque queria se naturalizar. Isso acarretava na perda da nacionalidade brasileira. Né? Só que com a mudança em 2023, não mais. Hoje, o cancelamento de naturalização continua sendo uma hipótese de perda por sentença judicial, sendo que, em vez de apenas atividade nociva ao interesse nacional, agora nós temos a fraude na naturalização ou então o atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas mantém aqui aquela condição de cancelamento, aquela condição de perda da nacionalidade só para naturalizados, né? Ficou meio juntinho ali, mas é óbvio que é separado aqui, né? Já a segunda possibilidade agora serve para natos e naturalizados. Opa, o nato tem como perder a nacionalidade brasileira? Sim. Não por cancelamento de naturalização, porque ele não se naturalizou. Mas o pedido expresso, ou seja, a renúncia,
é uma hipótese de perda, tanto para natos quanto para naturalizados. Agora, a renúncia nem sempre vai gerar perda, a renúncia vai ser aceita desde que aconteça o quê? Ó, é um requisito. O sujeito ele precisa ter adquirido uma outra. Então, antes, o que gerava a perda da nacionalidade, que era a aquisição de outra, hoje é um requisito para que a pessoa possa renunciar. Tem que ter adquirido uma outra para que aí sim a renúncia ocasione a perda da nacionalidade, porque a exceção corresponde às situações que acarretam a patridia, ou seja, o sujeito se tornar uma pátrida, um sem pátria, um sem nacionalidade, um eimátulos. Então, isso não pode. Então, vai perder a nacionalidade desde que tenha uma outra. Né? Então, com isso, não tem mais a perda por aquisição de outra, mas a renúncia expressa vai gerar a perda desde que o sujeito tenha adquirido uma outra. Com isso, agora a gente consegue fazer a questão da Mariana, além de outra que a gente vai ver mais à frente. Então, ela mantém a nacionalidade, pois, no caso em análise, apenas o pedido expresso, já que ela é brasileira nata, por mais que o apenas normalmente seja coisa errada, aqui está certo, apenas o pedido expresso pode gerar tal consequência que é a perda da nacionalidade. Perfeito, já é o gabarito. Porque na opção B, ela não perde desde que comunique. Não, não, ela adquirindo uma outra não vai perder mais, né? E a letra C e a letra D dizem que ela perde logo no início. Então, por isso, deixar de exercer direito político, adquirir voluntariamente, nada disso vai ser gerador de perda da nacionalidade, anata somente mesmo o pedido expresso. Quando a gente vai para uma outra questão, após essa explanação teórica, pronto, a gente consegue fazer questões. Né? Essa aqui, ó, prova de procurador do Estado, que a mesma FGV aplicou em 2026. Inácio, ao completar 18 anos, decidiu iniciar sua trajetória profissional em um país do Oriente Médio. O objetivo, que ao seu ver, seria facilitado com a renúncia ou perda da nacionalidade brasileira, única que possuía, importante esse dado, né? Única que possuía. Então, esse cara pode perder a nacionalidade brasileira por renúncia, né? Não pode, se ele só tem uma, né? Inclusive para fins de obtenção da nacionalidade do país que pretendia fixar residência. E aí, o que é o correto para ser esclarecido aqui para o Inácio, né? Para nacionalidade brasileira irrenunciável, mentira, que a renúncia, né, caso o sujeito tenha adquirido uma outra nacionalidade, nesse caso, a renúncia, sim, vai ocasionar a perda da nacionalidade. Letra B, a renúncia pretendida, somente é admitida para naturalizados, mentira, cabe tanto para natos quanto para naturalizados. Fizemos aqui, inclusive, a observação na explanação teórica, né? Letra C, a perda da nacionalidade é efeito necessário da aquisição voluntária de uma outra? Não, não é mais assim. O texto já trouxe, inclusive, a aquisição voluntária, depois mudou, falando da aquisição salvo exceções, mas hoje não é mais fundamento, desde 2023, para a perda da nacionalidade, a aquisição de uma outra. A letra D diz que a perda somente pode ser requerida caso Inácio adquira uma outra nacionalidade. Perfeito. É requisito necessário, como a gente chamou a atenção, então é evidente que é o gabarito, até porque a letra E diz que a renúncia é admitida, e ele diz aqui claramente, o enunciado, a única que possuía, se só tem uma nacionalidade, então é claro que não cabe renúncia. Beleza? Então, ó, não deixe de dar o joinha, né? Gostou do vídeo? Dá um like e faz inscrição no canal para que você seja avisado e tenha acesso aí a mais dicas importantes de direito constitucional. Tá ok? Muito obrigado, até lá. Até a próxima. Forte abraço.